Oi, pessoal! Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à live de hoje. Eu vou colocar aqui qual é o assunto da live, tá? Então, hoje eu vou falar sobre perda gestacional com a psicóloga Karina Polido. Aí, para quem interessar ou souber alguém que precise das informações que tem aqui nessa live, pode ir compartilhando, por favor. Deixa eu pinar. Pronto. Aqui. A Ariadne entrou. Oi, Ariadne! Tudo bem? Tava ouvindo você lá na outra live do Guia Londres. Então, hoje eu vou falar com a psicóloga Karina Polido, que é especialista em luto gestacional. E, na verdade, em lutos e perdas, né? Hoje a gente vai falar sobre perda gestacional e neonatal. Ela já entrou aqui. E vocês podem pegar o aviãozinho aqui embaixo e ir disparando para o pessoal que possa interessar. Eu vou fazer isso agora, enquanto o pessoal vai entrando. Aqui. Deixa eu mandando. Eu espero que a live de hoje possa ajudar muitas pessoas, né? Assim como eu também fui ajudada. Vamos lá, eu tô mandando para as pessoas, tá? Deixa eu mandar para outras pessoas aqui. Opa. Ok. Ananice, bem-vinda. Eu vou chamar aqui a doutora Karina. Oi, Karina, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu só tirar por enquanto. Bom, acho que dá pra gente ver mais ou menos você. Se você conseguir ficar um pouquinho distante, a gente consegue ver melhor por causa dos comentários aqui. Ah, tá, peraí. Deixa eu ver se eu consigo me ajeitar. É Aí. assim, né, que eu tenho que ficar. E assim tá melhor um pouquinho. Deixa eu Aí. ver se eu apoio, porque esse meu suporte, ele não tem uma angulação muito boa, mas eu apoiei ele aqui, se ele não tombar para frente, tá bom. Se Tá certo. cair, eu levanto. A gente vai consertando, né? Isso aí. Então tá, eu tô muito feliz de você ter aceitado o convite, vir conversar um pouquinho, a gente falar sobre o luto, na verdade, não só gestacional, como eu coloquei Uhum. no fim, mas também neonatal, né? É um assunto que é difícil, né? Não é todo mundo que está disposto a falar, mas que, Sim. pelo que eu passei, eu julgo importante falar, né? Acho que informação nunca é demais, e às vezes a gente acaba pecando pela ausência de informação, né? É, e tudo no seu tempo também, né, Dani? Que nem você comentou, né? Que por um tempo, assim, estava difícil falar ou pesquisar, ler, né? Entrar em contato com esse assunto, né? E eu acho que isso faz parte também do processo de luto, né? Que eu acho que esse bombardeio também, quando a gente não está pronto, ele não é Feita, né? funcional, né? É por aí. Até agora você falando, assim, pelo que eu vi na cartilha, né, da ONG Madeleine, eu me identifiquei. Uhum. É, existem fases do luto, não é?
uma coisa assim. Só que você não tem, não segue uma linha, assim, você pode passar primeiro por uma, não tem uma ordem, não é? E não necessariamente você precisa passar por todas elas, não é? Então, na verdade, sim, né? São várias linhas da mesma forma, né, que as outras áreas, enfim, estudos e teorias, né? O luto, ele também tem várias linhas de compreensão, né? A primeira, e a que ficou mais conhecida foi, né, a partir das fases, mas eu não gosto particularmente muito de trabalhar com esse, como é que eu posso dizer? Ficou como um modelo, né, de compreensão que acabou engessando muitas pessoas e justamente trazendo essa dúvida, né? Porque daí parece que o normal é passar pelas fases, né? Quando, na verdade, o processo de luto ele é tão individual e ele é tão particular que é muito diferente para cada um, né? É Então, relativo. totalmente, porque tudo depende, né, dos recursos que a pessoa tem, da história de vida, da rede de apoio, né, então do contexto em que tudo aconteceu, o tipo de morte. Então, assim, são tantos fatores a serem considerados, né, que fica muito difícil você colocar, assim, que são essas as fases pelas quais uma pessoa enlutada passa. Então, assim, eu, pelo menos, né, a linha de entendimento, de compreensão que eu sigo, né, que é o modelo do processo dual, né, que é justamente, como se fossem, assim, são dois polos antagônicos, né, como se fosse, assim, a visão do que ainda pode ser vivido, então da vida que ainda existe depois da perda de alguém importante, e do Uhum. outro lado, a tristeza profunda e tudo que tem a ver, né, com o sofrimento e com o que vai ser lidado a partir daquela perda. Então, o que acontece entre esses dois pontos? A pessoa ela vai e volta, ela vai e volta, vai e volta. E por isso é que é tão comum, né, eu escutar, por exemplo, no consultório, as pessoas virem me dizer assim, mas eu estava me sentindo tão bem que estava, então, desse lado, e aí, Uhum. do nada, eu comecei a chorar e tive uma recaída, né? E aí eu sempre digo, isso não é uma recaída, isso faz parte, né? Porque no mesmo instante em que você tá rindo e falando de alguma coisa completamente aleatória, aquela lembrança te invade, te atropela e aí vem sei lá, uma tristeza, um choro ou sei lá o que, né? Que te tira daquilo e te leva de novo para aquele outro extremo, né, da tristeza, que é inexplicável aparentemente, mas daí a pessoa fica com essa sensação, né? Nossa, eu tava indo tão bem. Então, as fases muitas vezes dão essa falsa sensação de que o processo de luto ele é um crescente, né, onde você vai do pior da sua vida e vai melhorando até ficar bem. Quando na verdade ele é assim, ó, sabe? Altos e baixos o tempo inteiro e a gente não determina quando ele termina, né? Então, essa coisa da aceitação idealizada, né, das fases do luto, na verdade, a gente não sabe quando isso acontece, né? E por isso que eu digo, assim, cada vez mais, né, quanto mais eu trabalho com pessoas enlutadas, mais eu percebo que o processo de luto, ele não tem um fim, né? A gente não determina quando ele termina. As pessoas, elas se adaptam à falta. Elas aprendem a conviver com a ausência. E isso acontece assim, né? Num processo evolutivo, assim, né? De adaptação e constante, que a gente não sabe definir. Ah, tá, a partir de hoje, então não estou mais de luto. Acho que isso não existe, sabe? É Né? verdade. É bem o que você falou, assim, é lógico, hoje, depois de 4 anos e meio, é um pouco mais leve eu falar? É, mas a saudade vem, principalmente em datas, né, assim, que seria, e no meu caso foi
foi perda gestacional aos 9 meses, né? Então ela tem um aniversário de morte, vamos dizer assim, e tem um aniversário que seria o nascimento, né? O dia do parto. Foram 4 dias de diferença entre o dia Uhum. que constatou a perda de batimentos para o parto. Então, eu tenho essas duas datas que uma eu enxergo de um jeito, é como se fosse um nascimento e morte, sabe? E para as É pessoas, ambivalente, né? as pessoas ficam meio. É, acham meio mórbido, sabe? Uhum, uhum. É o nosso jeito de expressar, é o nosso jeito de sentir, porque aquele filho existiu, né? Outras pessoas não viram, mas para mim existiu durante 9 Uhum. anos. Não só para mim, para o meu marido também. Claro, claro. E para E sempre vai continuar, né, Dani? Porque independentemente da presença física, uhum, existe um afeto que te liga a Morena, né, para sempre. sim, Independentemente de quanto tempo passe ou dessas datas, né? Eu acho que isso também é uma questão muito particular, né? De como cada pessoa vai lidar com as datas, porque passa a existir mais de uma data. Então é o aniversário de vida, de nascimento, o aniversário de morte, o aniversário, enfim, né? De quando se descobriu que estava grávida, ou enfim, são 1000 significados que a gente pode atribuir, né, a cada uma dessas etapas ou desses momentos que ficam marcados para sempre de acordo com o significado que cada pessoa vai dar, né, a eles. Então, acho que o mais importante é que você tenha isso ok com você, né? Porque socialmente as pessoas têm essa dificuldade mesmo, né? De lidar com o sofrimento do outro, principalmente quando a gente se importa, né? E não quer ver a pessoa sofrendo. E então, muitas vezes eu acho que tem essa coisa meio velada, né? Que as pessoas não dão muito espaço para falar sobre isso, né? E eu acho que até, né, enveredando para uma outra coisa, assim, mas eu acho que hoje as redes sociais elas acabam tendo uma função também para isso, porque é onde você pode expressar de forma concreta, né? sim, Ali seja uma foto, uma frase, sei lá, né? Do jeito que quiser, validar esse sentimento, seja numa data ou, enfim, né? Por uma vontade mesmo de fazer aquilo formal, né? Não, eu vou falar porque eu tenho vontade, eu tenho direito, sabe? Então, hoje, acho que também isso, né, facilita. E estamos aqui, né, nas redes sociais, aproveitando o que tem de melhor nelas, né? é verdade, é verdade. Então, e como eu estava falando com você antes, né? Muitas pessoas não sabem que existe esse dia, no dia 15 de outubro, que é o dia da conscientização da perda gestacional neonatal. Então, é muito importante que a gente aproveite esse momento para falar mais sobre, para levar mais informação. Para mim, grupos de apoio foi algo que funcionou muito. E antes eu não aceitava muito fazer terapia, até eu engravidar do Gael. Né? Ali eu vi que realmente precisava, porque era um peso muito grande, né? A gravidez dele foi super tensa. Eu tinha muito medo, porque ali eu já descobri que eu tinha trombofilia, então tinha e aí também tinha aquela coisa que as injeções não são garantia de nada, né? Só são Um não recurso, né? me fugiu a palavra, Uhum. mas garantia. Então tinha aquele medo todo envolvendo. E ali eu comecei a fazer a terapia e eu vi o quanto é importante também. E até a terapeuta, na época, ela me falou, Dani, continua nos grupos de apoio, eles são muito importantes. Justamente porque eu via outras pessoas que tinham passado pela mesma situação e que também estavam
na mesma situação, né? Já esperando um segundo filho, né? Depois da Uhum. perda. E, Uhum. e aí eu me identificava, aquilo foi me ajudando, me fortalecendo a continuar, né? Sim. E é que nem a gente falou, né? Essa coisa assim do grupo que traz embora cada perda seja única e diferente, né? Mas Sim. esse espaço de acolhimento onde parece, né, que em nenhum lugar outro você encontra, né? Independentemente das pessoas vivenciarem essa experiência, então, da perda, né, da mesma forma que você, ou tendo ou não os recursos e o apoio, ou sei lá o quê, mas ali não tem o julgamento, né? Não tem essa coisa de não permitir que se expresse, né? Seja o que for, seja pelo medo, seja pela culpa, né? E aí a gente entra numa esfera bem peculiar do luto materno, né? Então é onde eu acho assim, eu vejo que tudo pode ser realmente ventilado e validado, né? Os sentimentos assim e geralmente, né? As mães elas buscam mais esses recursos do que os pais, né? Não que eles não precisem, mas aí também são outras questões, né, que envolvem as dificuldades e as necessidades, né? É, nossa, um trabalho com os pais também seria o máximo fazer, assim, como eu sei que a ONG e a Madalena ela faz para os dois, né? Mas Uhum. precisam demais, gente. Eu falo, assim, pela minha experiência, que logo que nós perdemos a Morena, meu marido foi quem segurou toda aquela situação, né? A gente morava em outro país na época, a gente estava sem família perto, era só eu e ele. E então teve pós-operatório meu, que ele teve que cuidar de mim, teve que cuidar da casa, continuar trabalhando, enfim, ele segurou toda a bronca. Mas a conta veio depois, né? Depois é que ele teve e precisou de Sim. tratamento e está em tratamento até hoje, né? Que bom Tô que ele falando aceitou, né? que ele não tem problema em que eu fale mesmo. Aham, sim. Sabe que até é uma coisa interessante mesmo da gente pontuar, né? Porque no início dos grupos terapêuticos ali na ONG, a gente focava muito nas mães mesmo, porque era quem mais buscava, né? Então, sempre a iniciativa, né, de buscar esse lugar, esse espaço, ou até de descobrir a existência da ONG, vinha por parte das mães. Mas aí no ano, não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, que foi até a Tatiana, né? Ela falou, tá, mas e se a gente incluísse os pais, né? Isso em reuniões ali entre elas, né? E aí, como eu era a psicóloga responsável pelo grupo, né? Eu disse, tá, então vamos fazer o seguinte, quem sabe a gente faz em horários separados, e aí a gente teve essas duas experiências, incluindo, então, com os pais junto com as mães, e também em horários, né, em momentos separados, onde fossem só os pais. Acabou que a gente não teve muita adesão para o momento individual separado. Individual, eu digo, né, Sim. separado das mães. Uhum. Mas o que vinha de conteúdo dali, de quem se dispôs a participar, né, enfim, pelos momentos em que a gente pôde fazer isso, assim, foi assim, sensacional, né? De muito conteúdo rico, assim, né? E justamente dessa constatação, assim, gente, os pais homens, né? Eles estão sendo negligenciados ou se negligenciando ou sendo negligenciados, enfim, né? O fato é que eles não estão tendo espaço para validar o seu sofrimento do É, jeito deles, né? Porque fica sim. muito estigmatizado de que a mulher se fragiliza e ela chora e ela adoece, enfim, né? E ela não tem problema em demonstrar que ela não quer levantar da cama, ou que ela quer morrer, ou que ela não tem mais vontade de viver, né? Enfim. E o homem, ele já não faz isso, né? Seja porque ele se sente responsável por cuidar, seja porque, enfim, né, por questões pessoais ali, mas é fato, né, que a gente vê muito mais as mães se expressando do que os pais, né? Sim. E aí
justamente pela falta da demanda ali para formar um grupo só de pais, a gente acabou juntando todo mundo, né? E aí, então tá, só para não tirar justamente essa oportunidade deles, né? E foi, claro, não dava para falar mal delas, né? Porque elas estavam ali, mas foi bem rico também, né? Porque ali também ficou muito clara a distinta forma, né, a distinta maneira de homens e mulheres, independentemente disso, do casal, né, lidar com a situação. E as parcerias ali, né, da gente poder ver isso, assim, como, e eu imagino que você e o teu marido também tenham amadurecido muito como casal, né, com essa experiência. Isso não significa que tenha sido fácil, né, mas é uma experiência de muito aprendizado, né, que nos coloca assim realmente maior é, na nossa maior dificuldade, né, no nosso maior desafio da vida para os Sim. dois, né? Então, e aí vocês ainda estando ali sozinhos, né, em todo esse contexto, então é difícil. É. Não, muita gente fala assim, nossa, Dani, assim, é amor mesmo. O pessoal brinca, sabe? Mas Sim, é sim. companheirismo. A gente se viu realmente numa situação que a gente nunca se imaginou, né? Porque quando a gente está esperando o filho, a gente imagina o que vai nascer, a gente nunca imagina o contrário. Ainda mais quando vai até o final, né, da gestação. Porque Exato. o medo é no início, né? Ali até as... Né? É, É, exatamente. e foi uma situação assim impensável até para os médicos lá, né, na Itália, na época a gente morava, eles ficavam, Hum, mas como? Eu nunca vi isso. Então, sim, a gente estava assim no escuro total, né? sim. E por isso que a gente vê, né, Dani, assim, tão comum, né, de acontecer, assim, que depois da perda de um filho, os casais, eles se separam. Estava me preparando. Uhum. Né? Muitos são os casos em que a gente vê isso, assim. E aí não tem a quem culpar, né? Porque realmente as pessoas se veem nos seus limites ali. E por isso é que eu vejo, assim, o quanto muitas vezes não precisa ser a psicoterapia em si, sabe? Mas um grupo de acolhimento ali, que seja de pais ou de mães, enfim, né? Que já traz né, uma realidade assim e essa identificação e daqui a pouco poder fazer essa troca, né, do quanto isso já abre para outras possibilidades, né, justamente disso, assim, da gente poder enxergar o outro de uma forma diferente, se colocar no lugar do outro e vice-versa, né, porque eu vou dizer assim que as mães não facilitam muito o luto dos pais, sabe? Porque é óbvio que não tem como comparar, porque dor a gente não compara, a gente ampara, né? Mas essa coisa do vínculo pela gestação é algo muito forte que acaba sendo o vilão do casal, né? Então, assim, o fato da mulher, então, ter ali, né, essa coisa muito forte que a gente sempre escuta, que morreu uma parte de mim, eu perdi uma parte de mim, isso fica injusto, entre aspas, porque eles não podem com isso, né? Porque eles não passaram por isso, a dor do parto, o sofrimento, né? Que é uma dor física mesmo, né? A dor do parto em si, independentemente de como ele foi, do que aconteceu antes ou depois, enfim, né? Então, eu acho que isso acaba afastando, porque eles se sentem, então, tá, então realmente, né? A dor dela é muito pior do que a minha, mas a gente está falando de dores, né? Diferentes ali, não só as físicas, né? Então, essa coisa assim do casal poder abrir esse espaço, né, para enfim, ampliar a consciência do que é o luto mesmo, né, do que cada um perdeu nessa situação, é de extrema importância, sabe? É, e eu acho que a gente pode resumir em empatia a palavra, né? É, Tem empatia pelo
né? Não só entre o casal, mas de quem está ao redor. Pessoas, né? Vamos falar agora sobre pessoas próximas. Uhum. Comigo aconteceu, eu vi tantas outras histórias que aconteceram também, das pessoas acabarem se afastando, né? Eu entendo que cada um reage de um jeito, né? Você até falou um pouquinho aí que às vezes para não ver a pessoa, não machucar mais a pessoa acha que está machucando mais, né? Se for Uhum. então, e tem pessoas que falam, Dani, mas o que eu faço? Né? Para É, outras pessoas que sabem da minha história e conhecem alguém que passou e vem me perguntar o que eu faço, né? O que eu mas posso o que fazer que para eu falo? Uhum, sim. eu falo, olha, você não precisa falar nada, mas você dá o seu ombro para aquela pessoa chorar, sabe? Escuta, Sim, né? sim. Acolha. É o que Isso. eu costumo falar. É mais fácil a gente listar uma coisa né, do que não falar do que o que falar, né? Porque é difícil mesmo saber o que dizer. O que se diz nessa hora? Ai, não sei se diz alguma coisa, não sei se precisa dizer, né? Mas muitas vezes é isso, assim, não julga, né? Não queira dizer o que a pessoa deve ou não deve fazer, porque É, principal. E eu vou te dizer, sabe, Dani, assim, nossa, eu acho que eu não sei se não posso afirmar que é pior, sabe? Mas assim, quando eu noto isso assim no grupo, né? Entre as próprias mães ou pais, enfim, essa coisa assim, ai, eu já passei por isso, eu sei como é. Gente, está de uma violência, sabe? Porque cada um lida de um jeito, como a gente falou desde o início, né? Cada um tem recursos enfim, e vive um momento de vida, um contexto completamente diferente que não tem como a gente fazer disso uma receita. Então então para quem perde filho pequeno se age assim, para quem perde filho adulto se age assim. Não existe isso, sabe? E aí, quando vem alguém, né, e diz assim, ai, mas eu já perdi 2 filhos, então é assim, ó, ninguém morre por isso, tá? É assim, assim, assim. Nossa, sabe? Isso é um atropelo, né? Isso é uma violência. Então, a gente sempre tem essa combinação, né, de não comparar e não dar receita, né? Porque o que é bom para um, o que fez bem para um, não necessariamente vai fazer bem para o outro ou vai ajudar ao outro, né? A gente vê isso dentro de casa, imagina então com pessoas, né, que nem se conhecem, então não tem como a gente padronizar, né, e fazer disso um manual. Por isso que eu fico sempre com essa ressalva, assim, ai não, tudo que tem a ver com padronização, né, com manual, com coisas assim pré-determinadas, vamos ter um cuidado, porque daí quem não se encontra ali acha que tá fora, sabe, do que é normal, entre aspas, não se e identifica e não se sente acolhido, não se sente representado. e acaba se sentindo inadequado, né? Então, é muito comum, cada vez que eu recebo, assim, um paciente enlutado, a pergunta, mas isso é normal? Ou eu tô ficando louca? Eu preciso de remédio, sabe? Porque não se sente, sabe? Não se encontra ali dentro do que já ouviu ou do que já leu, sabe? Então, Sim. acho que isso também é uma coisa que as pessoas que estão ali do lado, por mais próximas, né, ou por mais bem intencionadas que sejam, acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né? E uma coisa que eu falo sempre, né, assim, não sabe o que dizer, então pergunta o que a pessoa deseja. Talvez nem ela saiba o que ela queira, mas pelo menos você não vai enfiar a goela abaixo algo que ela não quer, É, né? Então, invadir o espaço, né? Passar do exato. limite. Tipo, eu posso ir aí te visitar? Você tá precisando que eu leve alguma coisa? Eu posso ficar aí contigo? Sabe, coisas assim? Você quer conversar? Uhum. Perguntar Sem não ofende. É muito menos pior do que chegar chegando, sabe? impondo É. alguma coisa. Tipo É, assim, ai, levanta, você não pode ficar assim, vamos lá. Ainda mais assim, quando já tem outro filho, sabe? Então, ai,
o teu outro filho precisa de você, o teu marido precisa de você, a tua família precisa de você, não sei o quê, não sei o quê. E aí aquilo ali, tudo bem, a gente entende que tem uma função, né, de cuidado, de não querer ver a pessoa se entregando, entre aspas, né, mas isso agride, né, porque daí dá qual é a mensagem recebida? Você não tem o direito de sofrer porque você já tem outro filho. Então, assim, ó, para de reclamar ou para de chorar porque a vida continua, mas assim, calma, né, tudo no seu tempo. E a pessoa ela vai ficar assim o tempo que precisar ficar, É verdade. né? Então, assim, eu acho, né, muito mais saudável, por exemplo, quer que eu fique com o teu filho enquanto você não tá bem? Eu posso ajudar, posso levar ele para passear, sabe? Coisas assim. Isso é muito mais funcional do que Tirar um dizer, pouco daquele peso, né? Daquela carga que a pessoa já tem, né? Tentar aliviar um pouco mais de alguma outra forma, das isso, tarefas. É isso, um, coisas práticas, né? é um levar alguma coisa para a pessoa comer, né? Porque realmente Sim, não tem vontade de sair, não, tá? não tem. Fazer qualquer coisa. Então, se você levar um pouquinho de conforto ali, oferecer, levar uma comida, enfim, É. já vai levar um pouco de conforto para aquela pessoa que está precisando, né? Total. Que talvez na hora ali ela não vá, sabe, conseguir valorizar isso, mas com certeza não Lá na vai. frente, Exatamente. eu Exatamente. lembro como se fosse hoje, assim, as pessoas que, como eu falei, né, a gente estava longe da família, mas vieram pessoas que a gente nem conhecia e nos Uhum. ajudaram. Meu marido até entrou agora. Ah, Pode falar. tudo bem, Juliano? Então, pessoas que a gente nem conhecia vieram nos ajudar, sabe? Oferecer apoio. Então, eu lembro como se fosse hoje. Uhum. Fazendo bem esse olhar aqui, o Rafael, é isso mesmo. Na verdade, a Rosiane entrou, Rosiane querida, ela é uma querida também. Então, só recapitulando para quem entrou agora, Uhum. conversando com a psicóloga especialista em lutos e perdas, Karina Polido, né, que essa semana, no dia 15, tem o Dia Internacional da Conscientização da Perda Gestacional e Neonatal. Então, é importante a gente falar, né, e saber acolher, Isso. né, Isso. não só os pais. Eu queria falar um pouquinho também sobre outros familiares, por exemplo, avós e todos os envolvidos, assim, emocionalmente com a gestação, ou com Uhum. Sabe que uma coisa muito o Rafael. básica, Desculpa, imagina, o, vai falando. o Rafael, ele tá aqui e falou que passou por isso também. Eu não Uhum. sabia. Rafael, eu conheço ele, amigo da minha família. Eu não Olha sabia. só. Sinto muito. Sabe que a perda, né, seja ela então gestacional, neonatal, perinatal, infantil ou até de um filho adulto, né? Enfim, isso acontece mais do que a gente imagina, né? Só que é muito isso, assim, como socialmente, como a gente tinha falado, né? Não se tem muita abertura para falar daquilo que é triste, daquilo que choca, né? Então fica velado, fica ali guardado, né? E a pessoa nem se sente muitas vezes à vontade para trazer algo que foi tão avassalador, mas assim, que as pessoas não vão entender ou não vão dar espaço, né? Então, olha só, né? Quando a gente abre esse espaço, começa a vir, sabe? Então, eu acho isso tão importante, né? De um valor tão grande, assim, porque sabe-se lá, né? Como é que tá, né? Isso tudo, todo esse conteúdo dentro da pessoa, né? Se tá, me fugiu a palavra, sufocado, né? Ou se tá bem acomodado, que é o que eu falo, né? A gente tem que encontrar um lugar para acomodar o sofrimento, porque a gente vai lidar com ele até o dia em que a gente respirar, sabe? Então, assim, não adianta, porque é que nem você falou, a dor ela vai se transformando, assim como a saudade, né? A gente vai aprendendo a se relacionar
com aquela pessoa de uma forma diferente, que não está mais presente fisicamente, mas que não é por isso que vai deixar de fazer parte da nossa vida, sabe? Então, e aí falando, né, voltando tua pergunta, né, ao tema que você sugeriu dos familiares, das pessoas próximas, né, do que eu vejo muito é isso, assim, né, de essa angústia de não conseguir suportar a dor de quem a gente ama e aí não saber o que fazer e atropelar, né, principalmente falando ali das pessoas, então, mais velhas, né, quão comum era, principalmente antigamente. Então, se hoje, né, a perda gestacional é mais comum do que a gente imagina, você imagina no tempo das nossas avós, das nossas mães até, né? Então, e elas matavam no peito isso, né? Porque era um filho atrás do outro, ou porque já Uhum. tinha um monte de filho que precisava ali, né, de cuidados, e aí não tinha muita escolha, porque ou é vai ou vai, né? Então, assim, eram outros tempos, era uma outra cultura, né? E espaço para isso nem pensar, né? Então, isso traz um pouco também da falta de jeito, muitas vezes, como elas, né, as nossas mães, ou as nossas avós, ou as tias, enfim, como elas, realmente, elas, por melhor que seja a intenção, né, não sabem muito como lidar, porque elas não tiveram isso. Sim, Muito embora tenham podido passar por isso, né, mas não tiveram esse cuidado, esse recurso até, né, disponível. Então, eu acho que sempre, assim, a gente que é difícil, né, para uma pessoa que está extremamente vulnerável fazer toda né, essa conexão e conseguir compreender que a intenção é boa, não, a gente se chateia e pronto, né? sim, E, e também uma outra coisa, né, que eu acho que marca e divide muito, né, as situações, assim, das mães e pais, enfim, terem uma crença de que só quem passou por isso sabe como é essa dor ou essa experiência, né? E, e eu sempre me apresento assim, né, nos grupos ou, enfim, para uma pessoa que chegue, né, no meu consultório. Eu não sou mãe de humanos, eu tenho filhos peludos de quatro patas, esses são os meus filhos até então, né? E mas assim, e consigo compreender. É óbvio que não consigo sentir, mas consigo ter empatia, como você falou, né? Consigo me colocar no lugar de cada uma das pessoas, e por isso que eu digo, assim, sempre, né? Acompanhar a jornada do luto de cada pessoa que me permite é de um aprendizado imenso para mim, né? Porque eu vivo junto isso com vocês, com cada um de vocês. Então é impossível dizer, eu não concordo com isso, né? De que só sabe quem passa por isso, né? Eu acho que tudo depende da disponibilidade de quem está ali do lado, né? De se colocar no lugar do outro, de ter essa empatia, sim. né? Então, amigos e familiares, né? Vamos cuidar para isso, assim, porque eu acho que o óbvio não é óbvio, né? Não é assim que funciona. Então, eu acho que sempre a comunicação, né? A gente tem que trabalhar a comunicação, perguntar, né? Antes de dar receita, de sugerir. Eu acho que isso é o Uhum. mais respeitoso possível, né? Sim, sim. A Juliane, ela perguntou aqui, como lidar essa dor? Ela é uma amiga minha, pessoal, Uhum. e ela recentemente teve a segunda perda dela. Ah, E, e aí é justamente isso que você estava falando, né? Não tem uma receita, mas é importante a gente acolher de alguma forma, não é? sabe que a gente precisa se permitir, né? Eu acho que, claro, respeitando o tempo, né? Como você respeitou o seu, e talvez você tenha que ter enfrentado na marra, porque daí o Gael já estava na tua barriga, né? Então não Foi, deu mais para esconder aquele desconforto, né? foi. Mas cada um no seu tempo, né? Na sua possibilidade.
Eu acho assim que uma coisa que marca muito, né, o processo de luto é o entendimento que a gente faz, que existem termos diferenciados para isso, né? Eu falo de um entendimento, mas que é quando a gente consegue dar um significado para aquela perda, sabe? Então, assim, seja lá qual for, de que ordem for, né? Se religiosa, espiritual, sei lá, né? Fantasiosa, eu acho que isso não importa, né? Desde que para a pessoa faça sentido. Né? Então, eu acho que esse é o maior desafio do processo de luto, né? Que é fazer o entendimento e poder viver em paz com esse entendimento, que é o que vai confortar o coração, sabe? Que vai dar aquele alento, assim, de tá, então é isso, né? O entendimento, e você vai encontrar uma forma de seguir a vida, né, de seguir viva depois dessa perda e em paz, né? Porque enquanto tiver culpa ou aquela coisa, mas e se, isso é infinito, né? Isso não dá paz, isso não traz de volta também, não volta o tempo, né? Então acho que e tem um período que a gente precisa fazer isso, né? Tentar as reparações, né? Que é como a gente diz, assim, ficar pensando nas possibilidades, no que poderia ter sido diferente. Mas a culpa é um abismo, assim, né? É um buraco que não tem fundo. E eu sempre aconselho isso, assim, né? Não vão por esse caminho, porque é muito, muito tentador. Sim. Eu vivi, assim, com a culpa durante muito tempo mesmo. Uhum. Eu achava que era culpa minha, que eu estava sentindo contrações e não soube identificar que aquilo eram contrações. Uhum. Eu não senti ela se mexer de manhã e achei que era porque, assim, procurando me tranquilizar, que aquilo era normal, que eu estava colocando minhocas na cabeça. Então, assim, eu me culpei por Sim, várias. Né? Então, a gente já sim. está numa situação que é difícil e a gente ainda se culpa. É. Realmente, depois que eu fui entendendo melhor que aquilo Uhum. é culpa minha, né, que era uma coisa genética, né, infelizmente, É, e aí foi aliviando, né. exatamente, exatamente. Mas é quando dá, né, Dani? Porque eu acho que tem isso, assim, um período que você precisa fazer todo aquele looping, né, de cronologia, né, de repassar os acontecimentos e por vários. E aí a gente não está falando de dias, nem de semanas, nem de meses. Às vezes algumas pessoas ficam anos presas nisso, né? Mas isso assim, embora faça parte, né? Eu acho que cada um tem que saber quando deu, sabe, de fazer isso, porque judia muito, Muito, muito mesmo. né? E às vezes não é nenhuma questão assim da pessoa. Quando? Que é difícil, viu? Porque, como eu falei, a culpa e mãe são coisas assim, nossa senhora, parece que Sinônimos, é, né. nasceram um para o outro. É uma coisa assim horrível, é horrível, mas eu nunca vi uma mãe que não se culpasse, seja lá pelo que for, sabe? Sim, Então, e quando não tem isso, vem alguém e faz uma sugestão, sabe? Meio ah, mas infeliz. não percebeu? Mas e se não sei o que, sabe? E aí vem, né? Aí plantou a Claro. semente, deu. É, É. Então, o que eu diria, né? Eu esqueci o nome da sua amiga, Juliana? Juliane? Juliane. Para ela buscar, né, esse significado, entendimento, seja pela via científica, racional ou pela emocional mesmo, né? E não facilitar para que a culpa tome conta dela, né? Porque a gente já parte desse princípio, né? Que a medicina não é uma ciência exata, então não adianta
Porque, como você falou, né, nem os médicos às vezes entendem, nem os médicos têm uma resposta, sabe? Então, quem dirá a gente, né? É verdade. E o Rafael, ele falou aqui, ela agradeceu, ela estava aqui ouvindo. Uhum. Não é nada, Ju. O Rafael, ele tá falando aqui que eles tiveram a perda deles em 23/9/2011 e 6 anos depois, no mesmo dia, nasceu a Marina, a segunda. Nossa, que Então, data mais ambivalente, né? Possível. é aquela data que a gente tinha falado antes dele entrar, né? A gente tinha comentado sobre datas aqui. Sim, sim. É. Pois é, né? Eu acho que isso também faz parte, né, do processo de luto, da gente também ressignificar as datas. Eu costumo dizer, porque é muito comum isso, assim, principalmente no primeiro ano, né? Porque fica tudo muito forte, porque é desconhecido. Vão ser todas as primeiras vezes sem, né? Na verdade, independentemente, por exemplo, né, falando do caso da Morena, por exemplo, que não teve até então o primeiro ano para você poder comparar, mas é do que não foi vivido. Sim, Então, da mesma forma, é sofrido, né? Porque você, com certeza, qual é a mãe que não fica pensando, né, no primeiro ano, no primeiro dia das mães, enfim, né? São datas marcantes, né, na vida de qualquer família, assim. Então, eu acho que a gente precisa ressignificar isso, né? Claro, e de forma que realmente faça sentido. E eu sugiro sempre, né, quando as pessoas me perguntam, tá, mas e aí, o que que a gente faz, né? Como é que a gente passa sei lá, um Natal? Aí depende do que é o Natal para cada um, né? Mas que são aquelas datas mais, né, marcantes, sim, assim. Homenagens. Eu acho que as homenagens são formas muito, muito, muito eficientes, funcionais para sobreviver a essas datas, né? Então, porque eu acho assim que ao invés, né, de ser mais uma data em que aquela pessoa não vai estar, a gente possa pensar em uma maneira de incluir esta pessoa naquele momento. Seja, e aí vai né, da compreensão e do que for confortável para cada família, para cada pessoa, porque isso pode ser uma experiência, né? Essa homenagem, no caso, pode ser uma experiência coletiva ou individual e privada, que ninguém precisa participar, sabe? Então, sim, pode ser desde uma foto que você vai colocar ali por perto, pode ser um brinde, pode ser uma oração, pode ser um prato de comida que lembre daquela pessoa, pode ser, enfim, um objeto que se coloque ali, pode ser até o lugar vazio na mesa, sabe? Eu acho que aí vai, né, realmente, assim, do significado que tem para cada família, né, e para cada pessoa. E também, no caso de ser individual, né, isso pode ser, então, antes dali, né, ali só você e a pessoa, no caso, né, seja o filho ou a filha, enfim, quem não esteja fisicamente presente, mas porque o que acontece, né, do que eu percebo, a gente passa aquele sentimento de não autorização, né? Parece que é feio ou não é legal você comemorar, né? Fazer uma festa, ou seja lá o que ali, celebrar sem a presença ou tendo um pedaço de si, né, ali, não mais ali com você, né? Então eu acho que por isso que eu sempre digo assim, as homenagens elas permitem que a gente inclua, sabe? Então conforta, sabe? E tira essa sensação, né, de não estar se importando. eu vou mostrar uma das homenagens que eu fiz. Aqui, ó. Que lindo! Esse aqui é um quadro que foi uma artista brasileira que pintou, Uhum. e a partir da única foto que a gente tem da Morena.
quando ela acabou de sair, quando ela tinha acabado de sair da barriga. Então, essa é uma das homenagens, porque óbvio que a foto dela original traz à tona todas aquelas emoções, né, do momento do parto. Sim. Então foi uma forma bonita da gente representar. Então eu quis incluir um passarinho, né, que coincidentemente foi o símbolo que eu tinha escolhido para o enxoval dela. Ah, A sim. cor rosa, a cor verde também foram usadas no enxoval. Então, desse quadro, depois foi evoluindo, eu comecei a trabalhar com a arte de novo, né? Resolvi trabalhar com arte, que é o que eu sempre gostei. Então, eu trouxe também esse resgate, né? Uhum, Ele uhum. é importante de verdade para mim. E hoje o ateliê é a minha maior homenagem a ela, né? Então, Exatamente. todos os dias, cada peça que eu faço é como se aquele amor que eu não pude dar para ela, eu coloco em cada peça, sabe? Sem Então, dúvida, sem dúvida. Eu eu acho que acho é que isso. Esse é o é teu isso. entendimento, né? É isso, porque eu acho que é algo assim que não tem nem como mensurar, né? A importância da Morena na tua vida, né? E olha como isso repercute para possibilidades. Que coisa linda, né? Que quando a gente consegue ressignificar mesmo, né? Inclusive a partir de uma mesma imagem, né? Porque daquela imagem tão triste, enfim, e cheia de, né, de conteúdo emocional, você também conseguiu trazer vida, trazer Sim, possibilidades, né? E eu acho que isso não tem explicação, assim, né? É só sentindo mesmo, né? E que coisa bonita de ver, né, Dani, assim, essa tua caminhada, né? Porque realmente não é fácil. Como eu falei, é muito convidativo, né? Se entregar para a culpa e para o sofrimento eterno, né? Que na verdade ele vai ser eterno, mas é como a gente vai lidar com ele, né? Não vai deixar de existir, mas eu acho que é o quanto isso incapacita ou não, ou não. né? Hoje eu vejo o quanto eu posso, com a minha história, né, a minha experiência, enfim, ajudar outras mães, É. ajudar outros pais, né? Esse para mim tem sido tem sido o que me conforta e o que me motiva. Sim. Deu uma paradinha, deixa eu ver quanto que a gente tem de tempo. A gente tem mais 5 minutos. Isso é um sinal do Instagram, assim, tipo, só um toque? Não, eu que fui olhar a hora. Então, eu posso. Deixa eu ver aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar para a doutora Karina, aproveitar o espaço, fiquem à vontade, a gente está nos últimos minutos. E se você quiser falar também mais alguma coisa, pode falar, Karina. Eu estou super feliz em receber você aqui. Eu também, passa rápido, né? Como eu te falei, nossa, é um assunto assim que não tem fim, né? E é inspirador, principalmente quando a gente consegue ver esse crescimento, né? Eu acho que o processo de luto, acima de tudo, né? De toda a dor e de toda a dificuldade que né? Se ver no pior momento da sua vida, você conseguir crescer por meio dele, né? Encontrar um propósito na vida, né? Eu acho que isso não tem preço, né? É algo que marca a vida para sempre, né? E acho que vincula ainda mais, né? Isso reafirma essa relação, esse vínculo, né? No teu caso, com a Morena, né? Então, ela ela faz parte de você, né? É o que eu sempre digo, assim, acho que as pessoas às vezes têm muito medo de esquecer, sabe? Não é esquecer assim, ah, tá, não lembro, mas assim, é aquela coisa, né, de sentir vivo, de sentir presente, né? E aí eu sempre digo assim, mas é só você se olhar no espelho,
É só você olhar para a tua história, né? Aquela pessoa transformou a sua vida. Independentemente, né, do que tenha acontecido, você é quem é hoje porque a Morena faz parte da tua vida, É verdade. né? E ela te transformou. E eu tô falando de você, mas né, que isso É, se é pra... estenda ao Juliano também, tá? E então, assim, eu acho que essa é a maior garantia, né, de que o afeto, né, o amor, ele é atemporal, sabe? Ele é para sempre. Não existe maneira, sabe, dela deixar de fazer parte da vida de vocês. Não importa quanto tempo passe e o que vocês vivenciem depois disso, sabe? Ela tá marcada. É verdade. É verdade. Ai, deixa eu ver se dá tempo de eu falar mais uma coisa que me lembrei agora, na verdade. Uhum. E o Gael, ele sabe que ele tem a irmã dele, né? Que ela existiu. Uhum. Eu achei importante a gente já nunca não omitir isso dele, né? Porque Sim, justamente sabendo de histórias de antigos que nunca contam, as pessoas só vão descobrir quando já estão com mais de 30 anos. verdade. Então ele já sabe. E quando, antes mesmo de eu engravidar do Gael, eu comecei a fazer um diário, né? Porque eu sabia que se um dia eu tivesse um segundo filho, eu queria que soubesse da história inteira. Claro. E aí eu fui escrevendo, e essa escrita para mim foi bem importante também. Sim. E hoje ele vê o quadro da Morena, ele já fala, ele fala que é a irmãzinha. Aí se dá boa noite, ele dá boa noite pra irmãzinha. Ele vê Querido. o passarinho do logo, ele fala, é o passarinho da irmãzinha. E Sim. ela, é, na verdade, a Morena tinha ganhado um ursinho, e esse ursinho hoje, quem usa é o Gael, né? Aí ele fala que quem deu foi a irmãzinha. Então, para ele vai ser natural, É, né? é. É isso Ele aí. não vai com esse tabu, eu acho. Não sei se eu tô fazendo certo ou errado, mas na minha concepção é muito melhor falar a verdade Sem e que dúvida. seja natural para ele. Sem dúvida, sem dúvida. É bem como você falou, é natural para ele, né? Primeiro porque as crianças têm uma maneira muito diferente de lidar com as perdas, né? E ainda mais ele, assim, como ele não a conheceu, não tem como ele vir, né, com um conteúdo emocional e afetivo proporcional ao de vocês, né? Então, contanto que vocês não exijam isso dele, tudo bem, sabe? Eu acho que é direito dele, mais do que importante, é direito dele saber que ele tem uma irmã, né, que veio antes dele, e claro, aí mais para frente talvez ele entenda melhor o que aconteceu, mas isso faz parte, né, do desenvolvimento também dele, cognitivo e tudo. Mas é muito isso, assim, permitir que do jeitinho dele ele se relacione com ela, Sim, né? Do jeito dele, é, né? Porque assim, vocês vão chorar, talvez ele não chore, porque ele não passou por isso, né? Mas tudo bem também, porque ele reconhece e também entende o porquê que vocês estão assim, sabe? Então uhum. isso inclui ele no processo de vocês. Isso é muito importante. Ah, que bom. Porque nessa hora a gente corre o risco de ter que fazer as coisas escondido, né? E não é legal. Porque as crianças nos conhecem muito bem, né? E elas são muito observadoras e elas percebem, É verdade. né? Eu vou ter que me despedir aqui, senão o Vai Instagram vai daí. derrubar a gente. Mas olha, eu fiquei muito grata mesmo. Mais uma vez por você ter participado, ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas e que ainda vai ajudar. Eu vou deixar a live salva aqui para as Ótimo, legal. pessoas assistirem. Então, também, se você quiser Vou compartilhar, achar. compartilhar. E aí eu vou compartilhar também lá nos stories para o pessoal vir assistir. Com certeza, é, assim, cumpriu o papel que eu tinha proposto, né? Que A bom, Camila, fico muito feliz. Camila, não se preocupa, você vai assistir Ah, depois. isso, isso. Ah, agora ele avisou que vai cair. Obrigada Beijo, pela oportunidade, Dani. Foi um prazer. muito, muito bom ter você aqui.
Que ótimo te conhecer. Um beijo. Tchau. Tchau. Ai, como é que eu desligo aqui, gente? Acho que eu não vou conseguir. Ele Ai, eu não vou conseguir salvar.